Boa noite. Prosseguindo com a leitura desse maravilhoso livro, magnânimo, Sociedade do Distrito Federal, História e Geografia e Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Autores professores Jefferson Urani e Reginaldo Veras. Quarta edição, revista e ampliada. Mais de 300 questões comentadas, de provas públicas e demais processos seletivos. Editorial Alumnos e MP. E chegamos ao tópico A Inauguração de Brasília. Vejam só. Juscelino Kubitschek, garboso, bonitão e muito orgulhoso da sua obra. Só que sabemos bem que ninguém faz nada sozinho. A obra é sempre coletiva. Portanto, a saga que teve início, segundo a maioria dos historiadores, com o Marquês de Pombal, passando por Tiradentes, Hipólito José da Costa, José Bonifácio, Francisco Adolfo de Varrinhagem, Dom Bosco, Floriano Peixoto, Missão Cruz, lançamento da Pedra Fundamental em 7 de setembro de 1922, Missão Poli Coelho, Missão Belcher, Comício de Jataí, Toniquinho, Lúcio Costa, até os 300 primeiros candangos que começaram a chegar em 1º de novembro de 1956, vindos de Minas Gerais, Bahia e Goiás, quando a construção ainda nem havia começado. Toda essa gente, tudo isso, todas essas circunstâncias somaram-se ao sonho de quase 60 mil trabalhadores em 1959. Juscelino Kubitschek, de imediato, determinou o início das obras do aeroporto, que originariamente ocupou o eixo monumental, e determinou também a melhoria das estradas de ligação a Anápolis e Goiânia. É a perspectiva de integração econômica com as diversas regiões do Brasil, a partir do centro do poder. JK construiu o galpão da Nova Cap e junto nasceu a Cidade Livre, atual Núcleo Bandeirante, lugar destinado ao comércio, indústria e serviço, que é assim chamado por ser isenta de taxas e impostos. Tratou-se de uma região com tributação diferenciada, para fomentar o desenvolvimento econômico. Isenção de diversos tributos, para estimular uma maior circulação de moeda nesta cidade, a Cidade Livre, atual Núcleo Bandeirante. Oscar Niemeyer projeta uma casa de madeira para a acomodação do presidente em 10 dias e fica pronto o Catetinho, que é inaugurado em 10 de novembro de 1956. Em 3 de maio de 1957, dia da inauguração do aeroporto, cerca de 15 mil pessoas assistem à primeira missa da cidade, ainda no Ponto do Cruzeiro, ponto mais alto de Brasília, que está localizado próximo ao Memorial JK. Após árduo trabalho e luta dos incansáveis candangos que, sob a chibata da JEB, das precárias condições de trabalho, quando muitos perderam a vida,
às 5h30 de 20 de abril de 1960, Israel Pinheiro entrega as chaves da cidade a Juscelino Kubitschek, no parlatório do Palácio do Planalto. Às 23h35, o presidente volta à Praça dos Três Poderes para a missa de ação de graças celebrada pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. Brasília estava às escuras até que a iluminação da esplanada foi acesa de uma só vez, durante a execução do hino nacional brasileiro. O Papa João Paulo XXIII pronuncia uma mensagem diretamente do Vaticano e, por meio de alto-falantes instalados no centro da capital, fala ao povo e autoridades de Brasília. Às 10h do dia 21 de abril, Juscelino Kubitschek volta ao Palácio do Planalto para o discurso de inauguração. Neste dia, 21 de abril, consagrado ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, há 138 anos da independência do Brasil e há 71 anos da proclamação da República, declaro, sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. E, em seguida, Juscelino assina a mensagem presidencial que propõe a criação da Universidade de Brasília. No mesmo dia, instalam-se o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e a Arquidiocese de Brasília. Cerca de 2.000 militares desfilam no Eixão Sul, seguidos por 23.000 candangos, trabalhadores operários, que passam também em desfile em carrocerias de caminhões, tratores, betoneiras e todas as máquinas que ajudaram a construir a capital federal no centro do país. Finalmente, fez-se materializada a interiorização da capital do Brasil. 30 toneladas de fogos de artifício são detonadas na plataforma da rodoviária, um espetáculo que durou mais de 1 hora. Nos céus aparecem as imagens de Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro. No dia seguinte, Juscelino Kubitschek inaugura o Cine Brasília e assiste a 4 concertos na Praça dos Três Poderes. Os festejos oficiais pela inauguração só terminam no dia 23 de abril, com o espetáculo Alegoria das Três Capitanias. Com a participação de 1.200 figurantes, a peça foi encenada na plataforma superior do Congresso. Brasileiros de todos os estados estavam na esplanada dos ministérios. Discurso de JK. Discurso de Juscelino Kubitschek. Não me é possível traduzir em palavras o que sinto e o que penso nesta hora. A mais importante de minha vida de homem público. A magnitude desta solenidade há de contrastar, por certo, com o tom simples de que se reveste a minha oração. Esta cidade recém-nascida já se enraizou na alma dos brasileiros, já elevou o prestígio nacional em todos os continentes
E isso é muito verdade. Já vem sendo apontada como demonstração pujante da nossa vontade de progresso, como índice do alto grau de nossa civilização. Também muito verdade. Já a envolve a certeza de uma época de maior dinamismo econômico, de maior dedicação ao trabalho e à pátria, despertada, enfim, para o seu irresistível destino de criação e de força construtiva. Deste Planalto Central, Brasília estende aos quatro ventos as estradas da definitiva integração econômica nacional. Belém, Fortaleza, Porto Alegre, dentro em breve o Acre. E por onde passam as rodovias, vão nascendo os povoados, vão ressuscitando as cidades mortas, vai circulando vigorosa a seiva do crescimento nacional. Circulando, portanto, mais moeda, mais dinheiro no país. Brasileiros, daqui, do centro da pátria, levo o meu pensamento a vossos lares e vos dirijo a minha saudação. Explicai a vossos filhos o que está sendo feito agora. É sobretudo para eles que se ergue esta cidade síntese, prenúncio de uma revolução fecunda em prosperidade. Eles é que nos hão de julgar amanhã, no caso, hoje. E excelente juízo fazemos da construção de Brasília. Muito importante foi para o processo de industrialização do Brasil. Juscelino Kubitschek, um verdadeiro estadista. Neste dia, 21 de abril, consagrado ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ao 138º ano da independência e 71º da República, declaro, sob a proteção de Deus, inaugurada a cidade de Brasília, capital dos Estados Unidos do Brasil. Trecho do discurso proferido por Juscelino Kubitschek na sessão solene de instalação do governo no Palácio do Planalto, no dia 21 de abril de 1960. A saga da construção de Brasília também pode ser vivenciada nos versões do poema Canção da Fábula Inicial, Brasília, de José Godoy Garcia. Canção da Fábula Inicial, Brasília. Só havia noites e manhãs. Com o avançar dos dias, as máquinas chegando. Não se podia saber, mas o certo é que elas tinham uma importância maior que os homens, e também a madeira. Havia sulcos jacórteis na crosta angustiada, cerrados, caminhos, estradas, árvores partidas, terra solta, animais fugindo, as máquinas sempre chegando as máquinas, os caminhões de madeira e gente. Com o espaço de alguns dias, a terra na superfície lembrava restos de tempestade. Era chão batido, chão sulcado, todo cortado, chão ferido. Mas ainda não era nada. As máquinas devoravam o chão, cortavam riachos,
trituravam árvores, noites de negrume estranho, os longes e as tardes coloridos. Mas ninguém olhava, ninguém olhava. As casas de madeira apareciam. Parca a vida que nelas começava, mas começava muito empobrecida, extremamente pobre, mas começava. A terra podia estar aceitando o domínio do homem, mas ninguém olhava. Nem a dor de um e outros se pressentia. Os homens, tanto como não esperava, chegavam, vinham, apareciam mais do que as máquinas e utensílios. Não eram previstos. Nem pensavam no velho e no muito velho, e no corpo. Não se avaliavam nada. Apenas os trabalhadores sendo chicoteados para cumprirem um cronograma muito rigoroso para a execução das obras, prazos muito encurtados. Os homens, tanto como não se esperava, chegavam, vinham, apareciam, mais do que as máquinas e utensílios. Não eram previstos, nem pensavam no velho e no muito velho e no corpo, nem se avaliavam. Eram iguais aos retorcidos troncos do cerrado. As roupas iam se desfigurando e não percebiam, e as pequenas feridas apareciam na pele e não eram vistas e cuidadas, nem as mãos e os cabelos eram lembrados. Em tudo começavam um movimento fora ou dentro da hora, porque tudo era lícito, tudo estava fora do lugar. Criava e recriava a vida. As casas aumentando, mas nelas ruídos não se ouviam, só a vida no largo chão de sol e lua. José Godoy Garcia, poeta goiano, natural de Jataí. Poemas para Brasília, de Joanir de Oliveira. Vocês sabiam? Sabiam o quê? Juscelino Kubitschek, para efetivar o plano de metas e reduzir a necessidade de emissão de moeda para a construção da nova capital, recorreu ao Fundo Monetário Internacional, FMI. Mas, frente às exigências estipuladas pela cartilha do FMI, que impunha ajuste fiscal rigoroso, cortes de gastos públicos e a consequente inviabilidade da construção de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek optou por romper com o Fundo Monetário Internacional em junho de 1959. Optou por emitir moeda, gerando, portanto, inflação, mas mantendo vivo o sonho da nova capital. Percebemos aqui que esta nota do "vocês sabiam?", percebemos que nesta nota somos levados para um outro tempo de padrão monetário internacional. Era a época do padrão dólar-ouro. Portanto, qualquer emissão de moeda impactava diretamente na inflação. Era o entendimento da época. Teoria quantitativa da moeda efervescentemente emanando e circulando na veia dos economistas brasileiros. Em 1959, o padrão monetário global era o dólar-ouro. Os Estados Unidos falavam que a sua moeda estava garantida nas suas reservas em ouro e, portanto,
O mundo todo, o mundo político, econômico organizado e integrado ao sistema Bretton Woods, o sistema monetário internacional da época, todo o mundo poderia confiar e vincular as suas moedas à moeda norte-americana, ao dólar, que era vinculada às reservas de ouro depositadas nas reservas do Federal Reserve, FED, Banco Central norte-americano. Lógico que isso não era verdade. Cada vez mais a economia se sofisticava, as transações econômico-financeiras se avolumavam e se aceleravam cada vez mais, de modo que jamais os Estados Unidos teve a paridade, digamos assim, a equivalência necessária do valor da sua moeda em relação ao que eles diziam que tinham em reservas de ouro. Mas o mundo todo acreditava. Então, vemos aqui que JK decidiu, para construir Brasília, romper com o FMI e utilizar o gasto público para emitir moeda. Isso, por óbvio, na época, gerou inflação. Hoje é completamente diferente esse raciocínio. Após o fim do padrão dólar-ouro, no início dos anos 70, nos Estados Unidos, empreendido pelo presidente Richard Nixon, a moeda é moeda crédito, moeda fiduciária. A República garante a fidedignidade monetária. Por exemplo, no Brasil, temos que Tesouro Nacional e Banco Central, República Federal, garante a fidedignidade do real. Então, a moeda nacional hoje, ela vale por palavra da República. É a fidúcia, é a confiança. Quem garante o valor da moeda é o Estado Federal, a partir da operação do Tesouro Nacional e da operação do Banco Central. Tesouro Nacional administrando a dívida pública federal e tocando o gasto orçamentário, ou melhor, o gasto público, executado a partir do Orçamento Geral da União, planejamento público, e temos também o Banco Central, com sua principal operação, que é administrar a taxa básica de juros para toda a economia brasileira, taxa referencial de juros. Interessante aqui, finalizamos o nosso vídeo falando sobre política monetário-fiscal. Vale a releitura. Vejam só, uma política monetário-fiscal completamente diferente daquela que é aplicada hoje em dia. Juscelino Kubitschek, para evitar, ou melhor, Juscelino Kubitschek para efetivar o plano de metas e reduzir a necessidade de emissão de moeda para a construção da nova capital, recorreu ao Fundo Monetário Internacional, FMI, mas, frente às exigências estipuladas pela cartilha do FMI, que impunha ajuste fiscal, cortes de gastos públicos e a consequente inviabilidade de construção de Brasília, uma das condições foi para a construção dessa cidade. Olha a cartilha do FMI, nada mudou. O padrão monetário fiscal, digamos assim, global, mudou completamente. O próprio conceito de moeda mudou. Moeda não é mais moeda mercadoria ou moeda vinculada a alguma coisa. Hoje a moeda é moeda crédito. Moeda é igual a dinheiro mais crédito, que é igual a dívida. Moeda é igual a dinheiro mais crédito, que é igual a dívida. Moeda é igual a dívida. Existe uma dívida federal porque há moeda em circulação. E o Brasil é soberano, monetariamente falando. Por quê? Porque tem uma dívida federal sob controle
e tem um Banco Central com autonomia para administrar a taxa de juros. Falei autonomia, não independência. Autonomia é uma coisa, independência é outra coisa completamente diferente. Quem tem independência é poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Banco Central tem autonomia. A política do Banco Central tem de ser associada à política do Tesouro Nacional, porque o nome correto é Política Monetário-Fiscal. Vale a releitura para fechar o vídeo. Juscelino Kubitschek, para efetivar o plano de metas e reduzir a necessidade de emissão de moeda para a construção da nova capital, recorreu ao Fundo Monetário Internacional, FMI, mas, frente às exigências estipuladas pela cartilha do FMI, que impunha ajuste fiscal, cortes de gastos públicos e a consequente inviabilidade da construção de Brasília, o presidente Juscelino Kubitschek optou por romper com o Fundo Monetário Internacional em junho de 1959 e decidiu emitir moeda a partir do gasto federal, gerando, portanto, inflação, mas mantendo vivo o sonho da nova capital. E Brasília foi inaugurada. Vejamos só, se não houvesse o apelo ao crédito público, inclusive emitindo moeda, lá com a execução do plano de metas de Juscelino Kubitschek, nós não estaríamos aqui. É interessante observar uma porção de gente que mora aqui em Brasília, que vive muito bem, falando a construção dessa cidade, que coisa perdulária. Meu Deus! Se Toniquinho não jogasse uma conversa relativamente fiada para Juscelino Kubitschek no comício de Jataí, nós não existiríamos como nós existimos hoje aqui. Portanto, agradeçamos a Toniquinho e a Juscelino Kubitschek, estadista de marca grandiosa, coisa boa, maravilha. E ainda falamos aqui um pouquinho sobre padrões monetários. Em 1959, o padrão monetário global era o dólar-ouro. Os Estados Unidos falavam que o dólar estava vinculado às suas reservas em ouro e o mundo podia confiar e vincular às suas moedas. Os países participantes integrantes do sistema monetário global poderiam confiar vinculação das suas respectivas moedas com o dólar. Mas isso acabou no início da década de 70. Mas aí é uma outra conversa que temos aqui no nosso canal sobre neoliberalismo. Como é que o Brasil entra nisso? Vale muito a pena vocês assistirem. É um texto longo, mas fundamental para a gente conversar sadiamente hoje sobre taxa de juros. É isso. 40 anos de história do Brasil. É o nosso textozinho sobre neoliberalismo. Tá na playlist Neoliberalismo. É isso. E chegamos ao tópico Jornal Correio Brasiliense. Mas o demais será papo para um próximo vídeo. Dedico este vídeo aos meus avós. Avô Mauro, uma pessoa muito inteligente e de raciocínios complexos e sofisticados, que gosta muito da história do Distrito Federal. Ele gosta muito da história da construção de Brasília. Lembro-me muito bem, meu avô. E um beijo grande para minha avó, que é a própria expressão do amor em pessoa. Vó Eugênia, mãe Gena. A vocês, para vocês, tiro o meu chapéu. As vossas bênçãos, as vossas santas bênçãos. É isso. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior.
Viva a acessibilidade ao mundo da cultura. Priorizemos o livro. Priorizemos o leituramento. Vivam, amadas inteligências da Escola de Campeões. Deus é maior. Ser campeão é suportar o peso do mundo vivendo corretamente, honestamente, ou pelo menos tentando viver correta e honestamente, porque na verdade nenhum de nós é certinho. Todos nós temos as nossas falhas, os nossos maus costumes, os nossos vícios, mas Deus é maior. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Beijos, amados avós. Beijos, amados avós. Vó Eugênia e vô Mauro. Amém. Beijo grande para vocês. E um abraço, a sua bênção, tio Paulo, tio Lilinho. Eita, te amo muito, meu tio. Deus te abençoe. Amém.